Fala, seus lindos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Professor Thiago chegando para mais uma linha de Química, hoje frente A, capítulo 11, aulas 29 e 30, que vão falar sobre reagente limitante. Vamos lá, presta bastante atenção nessa aula, hein, galera? Bom, gente, para começar essa aula, vamos imaginar uma coisa bem interessante aqui, olha lá, o que é o reagente limitante? Para isso, nós vamos imaginar que a gente tem que fazer um cheeseburger, tá bom? Vamos fazer um lanchinho de cheeseburger. O que vem no cheeseburger? Olha lá, gente. Tem pão, um hambúrguer e 2 queijos. Pronto, isso é um cheeseburger. Ah, professor, mas eu vou fazer o cheeseburger aqui em casa, eu só tenho isso daqui, gente, ó. Eu tenho 3 hambúrgueres, eu tenho 5 pães e eu tenho 9 fatias de queijo. Quantos cheeseburgers eu consigo fazer, gente? Pela lógica, né? Como cada cheeseburger é um pão, um hambúrguer e 2 queijos, não importa eu ter 5 pães, não importa isso pra gente. Por quê? Porque eu só tenho 3 hambúrgueres. Não importa pra mim ter 9 fatias de queijo. Porque se vai só 2 fatias de queijo em cada lanche, em cada cheeseburger, eu conseguiria fazer no máximo os 3 hambúrgueres. Então eu só vou conseguir fazer 3 cheeseburgers, porque eu só tenho 3 hambúrgueres. Então, o hambúrguer é o que a gente chama de reagente limitante. Tá vendo que ele limita a quantidade máxima? Eu não consigo fazer mais do que isso, não tem como. Vai sobrar 2 pães, vai sobrar 3 fatias de queijo, então a gente fala que eles estão em excesso, certo? E o meu reagente limitante é o hambúrguer. Ah, professor, mas é uma brincadeira, mas serve muito pra gente entender o que é reagente limitante, tá, gente? Então, o primeiro passo pra gente fazer os exercícios daqui pra frente é a gente descobrir quem é o reagente limitante. Quando a gente descobrir quem é o reagente limitante, a gente vai fazer o cálculo estequiométrico a partir do reagente limitante. Então, para fazer o processo do cálculo estequiométrico, agora a gente tem 2 etapas. Primeiro, descobrir quem é o limitante, para depois fazer o cálculo estequiométrico. E agora a gente vai ver como que faz para descobrir numa reação química quem é o limitante. Então, gente, numa reação química, olha a dica que eu pus aí, muito importante, tá? O exercício fornece pelo menos 2 quantidades dos reagentes. Se o exercício fornecer 2 quantidades de reagentes, significa que uma delas possivelmente está errada. Então a gente tem que descobrir qual é o reagente limitante e quem é o reagente em excesso. O reagente limitante é aquele que vai ser consumido completamente, então ele vai acabar, entre aspas. E o reagente que está em excesso, ele não é consumido completamente. Parte dele se mantém, por isso que fala que ele está em excesso. Então ele não acaba, tá bom? Então, gente, a melhor maneira que tem para exemplificar e para entender isso é fazendo exercício, como a gente já fez os exercícios aí de estequiometria, tá? Então, exercício 1, ó, no processo de produção do ácido acético, borbulha-se oxigênio no acetaldeído a 60 graus Celsius, na presença de acetato de manganês como catalisador. Então, essa é a reação química que ele já passou para a gente. No ensaio de laboratório, para esta reação, opera-se num vaso de reação, com 22 gramas de acetaldeído, que é o CH3CHO, e 16 gramas de O2. Gente, ele me deu uma massa tanto de um reagente quanto do outro. Então, significa que esses 2 reagentes que estão aí, um deles está em excesso. Tá? A gente vai ter que descobrir qual que está em excesso. Quantos gramas de ácido acético são obtidos nessa reação a partir dessas massas de reagentes? E qual é o reagente limitante? Ou seja, o reagente que é completamente consumido. Tudo bem? Então, para fazer esse exercício, a primeira coisa a gente precisa de saber as massas, tá? Então, aí estão as massas molares do CH3CHO, 44 gramas por mol, a massa molar do O2, 32 gramas por mol, e a massa molar do CH3COH, 60 gramas por mol. E aí a gente vai fazer o exercício. Como é feito o exercício então, gente? Bom, a primeira parte, a gente vai ter que fazer um teste para descobrir quem é o reagente que está em excesso. Ok? Como que eu faço esse teste, gente? Para isso, escolha um dos valores do exercício e faça o teste para o outro reagente. Tá? Nesse caso, ó, então eu fiz aqui a tabelinha da estequiometria, transformação e pergunta. Eu vou escolher os 22 gramas de CH3CHO. Podia ter escolhido oxigênio também, eu escolhi esse que eu achei, foi o primeiro que veio na minha cabeça. Então o que eu vou fazer para o teste é tentar descobrir qual é a massa de oxigênio que eu precisaria para esses 22 gramas. E continua a estequiometria, né? Então, para o CH3CHO, 2 mols de mol para gramas, tem que multiplicar por 2 a massa molar, era 44, como eu tenho 2 mols, 88 gramas. O O2, 1 mol para gramas, 1 mol de O2, 32 gramas. Está montada aqui a minha estequiometria, tá?
Fazendo o cálculo, x vezes 88 é igual a 22 vezes 32, x vai ser igual a 8 gramas. Então, o que isso significa, esse x que eu achei, gente? Isso significa que seriam necessários 8 gramas de oxigênio para fazer a reação com os 22 gramas que tem lá dentro de CH3CHO. Porém, o exercício falou que tem 16 gramas de O2. Isso significa que tem muito mais O2 do que o necessário. Eu precisaria de 8, pelo meu teste, eu precisaria de 8. Então, tem muito mais que o necessário. Então, o O2 está em excesso, certo? Depois que a gente descobriu quem está em excesso e quem é o limitante, a gente pode fazer o cálculo estequiométrico final. Só que para a gente fazer o cálculo estequiométrico, devemos utilizar o valor dado do reagente limitante, que nesse caso é o CH3CHO. Tá bom, gente? Gente, um detalhe muito importante. E se eu tivesse escolhido o oxigênio lá? Se eu tivesse escolhido o oxigênio lá no meu teste, então eu usaria 16 gramas de oxigênio, tá bom? Ali na minha primeira reação, eu usaria os 16 gramas de oxigênio. Aí eu acharia 44 gramas de CH3CHO, se eu fizesse o cálculo pelo oxigênio. Aí eu acharia então 44 gramas de CH3CHO, significa que eu precisaria de 44 gramas, mas o exercício falou que só tem 22, ou seja, ele tem menos do que o tanto que eu precisaria, por isso que ele continua sendo limitante o CH3CHO, tá bom? É uma outra maneira de fazer se vocês escolhessem um outro reagente. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para o exercício. Então aqui está a tabela da estequiometria final, que é a minha pergunta final mesmo, tá? A partir do reagente limitante, ou seja, a partir daqueles 22 gramas de CH3CHO, qual é a massa de ácido acético, CH3COOH? 2 mols de mol para grama, 88 gramas de CH3CHO. 2 mols de mol para grama, 2 mols de CH3COH, 1 mol é 60, 2 mols 120. Está montada aqui a minha estequiometria, minha regra de 3. Então, y vezes 88 é igual a 22 vezes 120, y vai ser 30 gramas de ácido acético. Isso nos dá a letra C. Continuando, galerinha, agora exercício 2 FUVEST. Um método de obtenção do H2 em laboratório se baseia na reação de alumínio metálico com solução de hidróxido de sódio. Escreva a equação balanceada dessa reação, sabendo-se que o hidrogênio provém da redução da água e que o alumínio, na sua oxidação, forma a espécie aluminato, que é o AlOH4 com carga -1. Gente, é reação bem complexa, tá? E precisa ser feita a reação porque na letra B eu preciso dessa reação. Vamos entender com calma. Ele fala que tem que obter H2 a partir da reação de alumínio metálico com solução aquosa de NaOH, ou seja, água e hidróxido de sódio. Então, alumínio, a reação, ó, alumínio mais água mais hidróxido de sódio com NaOH. Tem que produzir o quem? Ele falou que tem que produzir o H2, está lá no final, 3H2, e o íon aluminato. Né? O aluminato é o AlOH4 menos 1. Ué, quem faltou por aí na reação? O Na, né, gente? Porque ele falou de hidróxido de sódio, faltou Na, por isso ficou NaAlOH4. Balanceando essa reação, os valores são esses: 2Al mais 6H2O mais 2NaOH, dando 2NaAlOH4 mais 3H2. Letra B. Para a obtenção do H2 foram usados 0,10 mol de alumínio e 100 ml de uma solução aquosa de NaOH, de densidade 1,08 gramas por ml. Já falou que um valor de alumínio e um valor de NaOH. Ou seja, gente, não vai dar para usar os dois, tá? Um dos dois está errado, então eu vou descobrir quem é o meu reagente limitante. Inclusive, essa é a pergunta dele, olha lá, ó. Outra informação que ele passa é que a massa, que a porcentagem de massa, ou seja, a concentração do NaOH é 8%, tá bom? Qual dos reagentes, alumínio ou NaOH, é o reagente limitante na obtenção de H2? Justifique calculando a quantidade em mol de NaOH usada. Então, estou marcando aqui, ó, 0,1 mol de alumínio, 100 ml de uma solução aquosa de NaOH. O do alumínio tá fácil, ele falou que é 0,1 mol, ótimo, perfeito, bonitão. Mas do NaOH tá difícil, porque ele passou 100 ml de uma solução aquosa com densidade 1,08 e porcentagem de 8%, em massa. Se ele me passou a quantidade em ml e passou a quantidade de concentração em massa, eu vou ter que fazer vários processos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a massa de NaOH presente na solução, porque ele me passou uma solução aquosa, ele me passou o volume da solução aquosa. Então, primeiro eu vou calcular o volume da solução, olha lá, pela densidade, ó. A densidade me diz que é 1,08 gramas para cada ml, como eu tenho 100 ml multiplicando em cruz, né, x para 100,
X é igual a 108 gramas de solução. Eu calculei a massa da solução. Só que o reagente não é a solução aquosa, é só o NaOH. E dessa solução aquosa, 8% é de NaOH. Isso que é a porcentagem em massa, tá? Então, pela concentração de 8%, olha lá, soluto, solução, 8% significa 8 para cada 100. Se a solução tem 108 gramas, Y é a massa de soluto, que vai dar 8,64 gramas de NaOH. Então, essa é a primeira etapa, eu descobri a massa de NaOH. Agora a gente vai para o próximo slide para a próxima etapa. Bom, a segunda etapa agora, gente, é descobrir o reagente limitante fazendo o teste dos reagentes, tá? Então aqui eu tenho a reação química, eu já montei a tabelinha de estequiometria, transformação e pergunta. Um detalhe, tá, gente? Eu estou usando aqui, ó, 0,1 mol de AL e eu vou descobrir a massa que eu precisaria de NaOH. Ah, professor, mas por que você está usando o valor de AL? Esse valor de AL que eu estou usando aqui, que está em vermelho, tá, gente? Por que eu estou usando o valor de AL e não o valor de NaOH? Bem simples, tá, gente? Olha, o valor de AL é 0,1 mol. Ó, a conta é bem mais fácil, eu nem preciso transformar nada. Então, lá, a estequiometria de 2 mols para mol, eu mantive os 2 mols. Se eu fosse fazer o NaOH, eu teria que fazer a transformação, tudo. Então, eu achei mais fácil fazer com AL. Então, olha lá, 0,1 mol está para M, assim como 2 mols está para 80. Por que 80 gramas? Porque 1 mol de NaOH é 40 gramas, o exercício deu isso. Se eu tenho 2 mols, tem 80 gramas. Fazendo o cálculo, a massa que, a partir de 0,1 mol de alumínio, a massa que seria necessária de NaOH seria de 4 gramas. E a gente viu no exercício, lá no slide anterior, que a quantidade que ele pôs foi de 8,64 gramas, ok? Então, como calculamos a massa do NaOH que seria necessário para reagir com todo o 0,1 mol de alumínio, e essa massa é de 4 gramas, e anteriormente a gente tinha calculado que a massa de NaOH inicialmente adicionada lá no exercício, que a gente fez agora, era de 8,64, portanto, o NaOH está em excesso, ele tem mais, tem 8,64, e eu só vou usar 4 gramas, que é o que a gente fez o cálculo agora, tá bom? Dessa forma, o alumínio é o reagente limitante para essa reação. Vamos lá, exercício 3, galerinha. FUVEST, amônia e gás carbônico podem reagir para formar ureia e água. O gráfico a seguir mostra as massas de ureia e de água que são produzidas em função da massa de amônia, considerando as reações completas. Gente, primeiro que eu não preciso nem saber como que funciona a reação química, tá bom? Só pelo gráfico, lembra lá, ó, amônia e gás carbônico, um reage com o outro para formar ureia e água, certo? A partir dos dados do gráfico e dispondo-se de 270 gramas de amônia, a massa aproximada de gás carbônico em gramas, minimamente necessária para a reação completa com essa quantidade de amônia, então ele quer um valor aproximado, cuidado lá na conta no final, tá? Para eu saber a massa de amônia necessária, eu preciso de saber pelo menos em um dos casos, qualquer caso, quanto eu preciso de amônia. Por isso que eu peguei aqui, ó, a massa de amônia de 90 gramas. Se eu pegar a massa de amônia de 90 gramas, vou traçar essa linha aqui, ó, pontilhada. Eu sei que eu tenho 50 gramas de água, olha aqui, né? Você traçou a linha, encontrou a massa de água, traçou um plano, uma outra linha pontilhada até a massa aqui, eu cheguei a 50 gramas. Aqui é mais ou menos 50 gramas. E a quantidade de ureia que eu tenho? 160 gramas. Ou seja, para eu formar 50 gramas de água e 160 gramas de ureia, eu preciso de 90 gramas de amônia. E de gás carbônico, quanto eu preciso? É justamente o que eu vou fazer agora para descobrir. Então, olha no próximo slide. Gente, a gente vai usar o princípio mais básico da química, a lei de Lavoisier, lei da conservação da massa. Então, ó, do gráfico, a partir lá do gráfico, a gente viu que a partir de 90 gramas de amônia, foi o que a gente fez, aquele tracejado, a gente produz 160 gramas de ureia e 50 gramas de água. Usando a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa, se eu somar a massa dos reagentes, tem que dar igual a massa dos produtos. Olha lá, a massa dos reagentes, massa da amônia mais a massa de gás carbônico. É igual a massa de ureia mais a massa de água. Tudo bem? Então, a massa da amônia é 90 gramas, a massa do gás carbônico, CO2, eu não sei, eu vou descobrir quanto eu teria de gás carbônico. É igual a 160 mais 5. Então, fazendo os cálculos, a gente vai descobrir que precisaria, que a massa de gás carbônico é 120 gramas. Então, gente, com 90 gramas de amônia, nós usamos 120 gramas de gás carbônico, gerando 160 gramas de ureia e 50 gramas de água. Princípio básico. E, de novo, nós vamos usar o princípio básico para resolver o restante. Pela lei de Proust, a lei das proporções definidas, vamos calcular a quantidade de gás carbônico que eu precisaria para 270 gramas de amônia. Olha lá, amônia, 90 gramas
nos 90 gramas de gás carbônico precisa de 120, por isso que eu pus um embaixo do outro. Então, para 90 gramas de amônia, eu preciso de 120 de gás carbônico. Para 270 gramas de amônia, quanto de gás carbônico eu uso? X, certo? Então, X aí vai dar, fazendo os cálculos, 360 gramas de gás carbônico. O valor que mais se aproxima é a letra C, que é 350 gramas de gás carbônico. Certo? Bom, galerinha, vamos encerrando os últimos exercícios aqui, 4 e 5. Então, aqui nós temos o enunciado para as questões 4 e 5. O ferro pode ser obtido a partir da hematita, minério rico em óxido de ferro, pela reação com carvão e oxigênio. A tabela a seguir apresenta dados da análise da minério de ferro, a hematita, obtida em várias regiões da Serra do Carajás. Então, minério da região 1, 2 e 3, o teor de enxofre em porcentagem em massa, teor de ferro em massa e teor de sílica em massa, tudo bem? Então, vamos fazer o exercício 4. Exercício 4. No processo de produção do ferro, dependendo do minério utilizado, forma-se mais ou menos SO2. Opa, gente, se vai formar SO2, é o enxofre, né? É o dióxido de enxofre, um gás que contribui para o aumento da acidez da chuva. Considerando esse impacto ambiental e a quantidade de ferro produzida, pode-se afirmar que seria mais conveniente o processamento do minério das regiões ou da região. Vou pegar o gráfico aqui de novo, gente. A única região que tem pouco enxofre é essa aqui, região 3, que tem 0,003% de enxofre. Então, com certeza, essa é a região que produz menos chuva ácida. Então, letra C, apenas na região 3. Exercício 5, galerinha. No processo de produção do ferro, a sílica é removida do minério por reação com calcário. Sabe-se, teoricamente, o cálculo estequiométrico, que são necessários 100 gramas de calcário para reagir com 60 gramas de sílica. Professor, mas ele me deu a massa dos dois reagentes. Sim, gente, mas ele já me deu a massa estequiométrica, ou seja, nenhum dos dois está em excesso aí. Dessa forma, pode-se prever que, para a remoção de toda a sílica presente em 200 toneladas do minério da região 1, a massa de calcário necessária é aproximadamente em toneladas igual a quanto? Gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a massa que tem de sílica nas 200 toneladas do minério 1. Para isso a gente vai pegar aqui, tabelinha, minério 1, teor de sílica é esse, 0,97% em massa. Então, daquelas 200 toneladas do minério, só 0,97 é sílica. Então, olha lá, minério, 200 toneladas do minério é 100%, X toneladas de sílica é o 0,97%. Então, nós vamos chegar a massa de sílica é de 1,94 toneladas de sílica. A partir daquelas 200 toneladas do minério, a gente só tem 1,94 toneladas de sílica. Agora que a gente já tem a massa de sílica e ele já me passou o cálculo estequiométrico, já tem a regra de 3 para fazer a estequiometria aqui, gente. Eu não preciso nem de montar a tabela. Por quê? Porque a estequiometria vai ser do calcário com a sílica. Olha lá, calcário e sílica. Ele falou que cada 100 gramas de calcário precisa de 60 gramas de sílica. Qual é a massa em toneladas de calcário necessário para reagir com 1,94 toneladas de sílica? Fazendo os cálculos, vamos chegar a 3,2 toneladas de calcário. Isso é a letra B, belezinha? Isso aí, galerinha. Por hoje é isso. Bons estudos para vocês. Uma ótima semana. Beijinho no coração do professor Thiago para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.